Então nós tivemos aí o resultado chamado de desastroso de Goldberg contra Bray Wyatt, onde o Goldberg derrotou o The Fiend Bray Wyatt e conquistou o título universal na Arábia Saudita. E é uma coisa assim que é um pouco engraçada, digamos assim. A gente ri um pouco pra não chorar, né? Porque era inevitável que ia dar ruim, né? Eu já comentei sobre isso com vocês, mas vou comentar aqui de novo. Que lá atrás, quando o Bray Wyatt venceu o título universal, quando ele mostrou o que era o Bray Wyatt, o que era o The Fiend Bray Wyatt, deu ruim. Tava no começo ainda desse novo personagem dele e o cara já tinha resistido a 10 finalizadores, a explosões, a de tudo. E ganhado o título universal, então ele se mantinha muito apelão. Ele levava o finisher e levantava um segundo depois. E aquilo tava ao mesmo tempo deixando ele poderoso, só que, né, a gente sabia que em algum momento ia dar muito ruim, porque ou ele ia ter que levar um tiro para ser derrotado, ou ele teria que levar 20 finalizadores para ser derrotado. E quando isso acontecesse, mesmo assim, o cara que derrotasse ele iria receber um hate, porque iria se queimar por derrotar um dos favoritos dos fãs, né? Nesses últimos anos aí, foi um dos caras que mais popularizou, vendeu pra caramba. O WWE trabalhou muito bem, tanto que colocou o Jelly como campeão, justamente por causa da popularidade dele estar aumentando. E aí ia dar ruim. Só que pior ainda seria se quando ele perdesse, fosse de uma forma que não fizesse sentido. Ou seja, sem levar 20, 50 finishers, sem levar tiros, sem levar cadeirada, sem ser quebrado em nada. Simplesmente perdesse ali com menos finalizadores. Ou, para quem não considera o Spear um finalizador e sim um signature ali do Goldberg, com 4, 5 signatures e um Jackhammer, um finalizador de fato. E acabou sendo, infelizmente, essa segunda opção. Foi ridículo em todos os aspectos, sabe? Ridículo por várias razões. Primeiro porque o Bray Wyatt, ele, perto da WrestleMania, perde o título depois de muitos anos ali sendo enterrado, sem moral. Quando ele consegue reencontrar o personagem dele, quando ele consegue ficar realmente dominante, quando todo mundo tá com expectativa de caraca, quando ele for pra WrestleMania tem que fazer algo muito da hora ali com ele, pro pessoal ficar animado, né? E aí o que acontece? Vão lá e, de novo, antes da WrestleMania, tiram aquilo dele, tiram o título dele, né? E jogam ele ali para escanteio. Ah, vai ter um envolvimento dele importante ali com alguém, sei lá, contra o John Cena, por exemplo. Tá, mas não é a mesma coisa, né? Não é a mesma coisa de ele chegar como campeão. Eu talvez nem faria ele ter ganhado o título antes, né? Talvez eu faria ele ganhar o título na WrestleMania mesmo. Eu acho que a construção dele foi errada. Isso é um ponto também. Acho que primeiro ele deveria vir com aquele personagem dele da Casa Divertida, depois ir evoluindo para esse personagem The Fiend, enfrentando alguns adversários mais fracos, resistindo a eles, e aí, quando fosse ter um desafio maior, mais forte, fosse perto da WrestleMania, e lá ele mostraria então que resiste a vários finishers, e não importa ali se leva 10, se leva explosões, aí talvez fosse melhor, mas eu não colocaria 10, tá ligado? Se ele resistisse a 4, já seria o bastante. Se ele resistisse a 5, já seria o bastante, não precisa exagerar o número, né? O NXT, por exemplo, teve umas lutas bem emocionantes, onde o Johnny Gargano resistia a 4, 5 finisher, e era mais emocionante, por exemplo, do que o Bray Wyatt resistindo 10, porque a questão tá na psicologia da luta, tá na intensidade, não tá exatamente na quantidade, né? E foi chocante até, porque quando ele toma o Jackhammer do Goldberg, eu não tava esperando que ele ia perder. Toda a luta do Bray Wyatt, depois daquela que ele teve contra o Seth Rollins, eu nunca fiquei assim esperando que ele ia perder quando começou a levar os finalizadores, porque, pô, se ele resistiu a tudo aquilo, ele não vai perder agora levando aí o primeiro Jackhammer. E aí ele perdeu, e aí, caraca, eu fiquei sem entender na hora, né? E aí, além do erro de tirar o título dele um pouquinho antes da WrestleMania, tem um erro, claro, de dar o título pro Goldberg, né? Pra um cara ali que já é semi-aposentado, que não faz sentido, sabe? Se você quer fazer algo com ele na WrestleMania, faz, mas faz sem valer o título. Mas não, querem dar o título pra ele porque qual que é a ideia? A ideia é criar antipatia em cima do Goldberg pra vir ali o adversário dele, que provavelmente deve ser o Roman, talvez o John Cena, mas deve ser o Roman. E aí o pessoal ir todo torcendo pro Roman, porque o Roman não é um part-timer. E aí o Roman se vingaria ali o The Fiend e tal, e passaria pelo Goldberg, e se elevaria de novo, teria talvez mais o evento principal de WrestleMania. Então tudo isso aí conta, por isso vem essa ideia. E aí o Bray Wyatt acaba sendo o cobaia de novo.
É engraçado que o Bray Wyatt já tinha carregado já aquela rivalidade com o Undertaker na WrestleMania 31, foi lá e perdeu, né? Carregou legal também lá contra o John Cena, perdeu. Aí depois, foi bem lá contra o Roman Reigns também, em 2015, perdeu a rivalidade no final. Então é sempre assim, cara, é sempre assim. A forma como eles tratam o Bray Wyatt é demais. Eu nunca tive muita esperança no Bray Wyatt. Quando ele reencontrou esse personagem, eu pensei, putz, agora é a hora, mas será que esse personagem vai dar certo a longo prazo, cara? Será que não vai acabar flopando? E, infelizmente, aí, talvez ele reconstrua-se ali depois de vencer o John Cena na WrestleMania, se for vencer o John Cena na WrestleMania, mas... né, complicado quando você já faz ele perder pro Goldberg aí. Que aí depois, por exemplo, quem ganhar do Goldberg, pela lógica, é mais forte que o The Fiend. Ou não, ou o The Fiend vai ganhar desse cara. Então qual o sentido? É muito doido isso, é muito estranho isso, né? E por ser o Bray Wyatt, por ser alguém ali que o público sempre quis ver sendo mais valorizado, e quando finalmente consegue ser, tratam dessa maneira, é mais revoltante ainda. Muita gente dizendo lá, os famosos que não vão mais pra WrestleMania, outros falando de cancelar a WWE Network e várias outras lá reclamações que a gente vem tendo. Então é complicado, né? Complicado, decepcionante. Além de tudo, a luta foi ruim, foi curta, poucos finishers, enfim, é um jogo de 7 erros, né? Um jogo de 10 erros, de 500 erros que a WWE fez aí, mas eu acho que o erro não vem só dessa luta não, vem lá atrás, desde a forma como eles construíram esse The Fiend. Tava prevendo que um momento ia dar merda e essa merda acabou rolando agora. Poderia ser pior, talvez, poderia. Eu acho até que se ele perde na WrestleMania, pelo menos ele chega lá como campeão, né? Só que, sei lá, talvez o medo de tomar vaia na WrestleMania histórica ia ser enorme, né? No Super Showdown, na Arábia Saudita, ali que tinha bastante fã do Goldberg, nem tanto, né? Então eles... talvez pensando nisso também quiseram aliviar. Enfim, se não pretendiam fazer o Bray Wyatt seguir como campeão, então, por muito mais tempo, por que deram o título pra ele lá atrás, né? É umas coisas que não dá pra entender. É igual quando rolou aquele final lá do Hell in a Cell, do Seth Rollins e do Bray Wyatt. Aí depois no pay-per-view seguinte o Bray Wyatt ganha. Se eles queriam desde o começo fazer o Bray Wyatt ser campeão, por que já não fizeram ele ganhar no Hell in a Cell? Por que enrolaram? Por que fizeram aquele final horroroso, né? Ou será que os planos mudaram por conta da repercussão? Talvez. Nossa, é umas coisas que não dá pra entender. Umas cabeças ali do Vince. Não sei se é só Vince isso não. Eu acho que tem coisa além de Vince aí. Eu acho que aquele Bruce Prichard lá, horroroso no SmackDown, deve estar fazendo algumas besteiras também. Porque é a cara dele esse final de luta. É a cara dele o fim desse Bray Wyatt. É a cara dele. É a cara dele.